25, verso 7. Aleluia. 25, verso 7 do Evangelho de Mateus. Oh Deus da glória. Que diz assim: então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Pode sentar. Irmãos, a vinda do Senhor Jesus, para muita gente, para muitos crentes, crentes verdadeiros e cheios do Espírito Santo, será um dia de muito regozijo e alegria. Você crê nisso? Mas lamentavelmente para muitos será um tempo de desengano e tristeza. Sabe por quê? Porque assim como foi com essas 10 virgens que o próprio Jesus ilustrou e as dividiu em 5 loucas e 5 prudentes, assim é hoje com muitos crentes. Interessante que o texto diz que todas elas, todas as 10, elas eram virgens, elas tinham lamparinas, elas esperavam o noivo. Só que o Senhor Jesus as dividiu em 5 prudentes e 5 imprudentes, 5 sensatas e 5 loucas. Da mesma forma, irmão, infelizmente, hoje no nosso meio, aqueles que seguram, que carregam uma lâmpada de profissão de fé, mas não tem profundidade, não tem sinceridade, não tem verdade na sua vida espiritual. E muitos têm fraquejado e desistido. Irmão, portanto, aqui à luz do tema, que é maravilhoso, eu quero falar, vamos ver, eu separei aqui 2 tipos de lâmpadas que o crente, que eu e você, eu, Márcia Bandeira, serva de Deus, um vaso de barro, cheio de limitações, não posso deixar se apagar. A primeira lâmpada em que o crente não pode deixar se apagar é a lâmpada da diligência espiritual. Quantos entenderam? Amém. Diga comigo, a primeira lâmpada que o crente não pode deixar se apagar é a lâmpada da diligência espiritual. Mas o que é, irmã, diligência? O que é ser diligente? Segundo o dicionário, diligência é zelo, é cuidado ativo, é urgência em fazer alguma coisa, é empenho e exatidão. Isso tudo é diligência. Veja que a diligência na vida espiritual, irmão, é algo tão sério, que o Senhor Jesus, Ele classificou aqueles que não são diligentes espiritualmente na sua vida espiritual como loucos. E eu fiquei meditando, fiz algumas anotações, mas o esboço está aqui a cargo do Espírito Santo. Eu fiquei meditando, Senhor, por que Jesus é tão radical, é tão forte em chamar aqueles que não têm diligência espiritual como loucos? A resposta está no verso 11 e 12, que diz: e depois chegaram também as outras virgens. Elas estavam com as suas lamparinas, elas estavam com azeite nas suas lamparinas, elas estavam esperando o noivo. Essas virgens representam cada um de nós, cada crente. Elas esperavam o mesmo noivo, mas a diferença se deu à meia-noite.
as 5 prudentes estavam, diga, preparadas. E as 5 loucas não. Por isso Jesus chamou, mas classificou e classifica aqueles que não estão espiritualmente preparados de loucos. Porque, irmão, é uma loucura um crente que está a vida toda seguindo a Cristo, se dizendo discípulo de Cristo, e naquele dia a porta se fechar. O texto diz que quando elas perceberam, olha a loucura, olha a insensatez, é perceber no último momento. E digo mais, vou abrir aqui um parêntese. Quando Deus abre parênteses é porque Ele vai falar especificamente com alguém. Aleluia! Pode ser um dia do arrebatamento? Pode. Mas pode ser um momento de uma doença fatal. A vida toda segurando uma lamparina de profissão de fé. E no momento crucial eu ouvi aquela voz dizendo assim: eu não te conheço. Quando elas perceberam que as suas lamparinas estavam quase se apagando, elas começaram a pedir para as outras: dai-nos um pouco do vosso azeite, porque as nossas lamparinas, irmão, perceber isso na última hora é terrível. É terrível. Quantos estão no leito de dor? Quantos deixam para o último instante, para o último suspiro, perceber que não levaram azeite em suas vidas? Azeite fala do Espírito Santo. Efésios capítulo 5, versículo 18, se não me falha a memória, diz assim: não vos embriagueis com vinho e a contenda, mas enchei-vos. Enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Então elas saíram para comprar azeite. O azeite fala do Espírito Santo, de uma vida profunda, de uma vida de experiência real, profunda. Esse negócio de crente estar no raso não dá certo, isso é perigoso. Diga para a sua irmã e para o seu irmão: é perigoso, é brincar com o perigo. Irmão, Deus está falando aqui. Quantos estão ouvindo a voz do Senhor? Aí elas saem para comprar. Aí tem cliente que é assim: em vez de estar queimando o azeite, sai do lugar, sai para comprar. Era para estar queimando o azeite já há muito tempo. Em vez de estar usando a graça, usufruindo a graça, influenciando a vida de muitas pessoas com a graça, ele sai para comprar no último momento. O texto diz que quando elas chegaram, a porta havia se fechado. E elas gritaram. O texto judaico, que é o texto original, diz que elas gritaram: Senhor, abre-nos a porta. E é a voz que elas ouviram foi a seguinte: eu não vos conheço. Isso é triste. Sabe o que essa palavra está dizendo? Que naquele último dia, o Senhor vai dizer assim: é muito triste ouvir isso. Eu não conheço vocês como discípulos. Vocês disseram que eram discípulos, que me seguiam. Mas
de um genuíno discípulo. Meu Deus. Quantos estão compreendendo? Levante a sua mão, glorifique a Deus. Aleluia. Sabe o que é mais difícil? É porque reino, fala desse reino do Evangelho e da graça nesta última dispensação da igreja na terra. E quando Jesus fala esta parábola, o público dele não eram os não-judeus, eram os próprios discípulos. Aí o texto está me dizendo que é difícil você falar isso para crente, para aqueles que estão há anos e anos convencidos, tendo uma convicção, você está entendendo? Própria, a sua própria convicção, o seu próprio convencimento, a sua própria concepção do Evangelho. Esse tipo de crente acha que não precisa de mais nada. Ele está convencido que ele está seguindo verdadeiramente a Cristo. Aí é difícil pregar para crente assim. Aqueles que fazem parte do rol do reino de Deus, dos que professam a fé verdadeira. É muito difícil. Mas eu quero louvar o Senhor esta noite, porque eu sei que aqui tem crentes que não tem azeite somente na sua lamparina, mas tem azeite de reserva. Levante a sua mão e glorifique ao Senhor. Aleluia. Aqueles crentes que têm um azeite de reserva é aquele crente que está enxertado na videira. João capítulo 15, Jesus disse assim: eu sou a videira verdadeira. É o crente que dá fruto, irmão. Você está entendendo? Dá glória a Deus. O crente sensato que está esperando Jesus e que tem azeite de reserva nas suas lamparinas é aquele crente que está enxertado na videira. E ele diz assim: aquele que está enxertado na videira, eu limpo. É a vara que está enxertada, eu limpo, eu limpo, eu limpo, eu limpo. Quantos estão enxertados nessa videira verdadeira? E limpar várias vezes dói, irmão. Oh, tem momento que você geme porque ele está limpando. Ele está cortando aquilo que vai impedir de você dar os frutos. Sim ou não? Toda vara que em mim está enxertada eu limpo. Para quê? Diga para sua irmã, para o seu irmão, para que dê mais fruto ainda. Nós fomos chamados para dar frutos. João capítulo 15, o verso 8 diz ainda: eu vos nomeei, eu vos chamei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Aleluia, aleluia, aleluia. Quantos estão sentindo a alegria do Espírito Santo de Deus aqui esta noite? Mas aqueles que não dão frutos, ele corta e só serve para ser lançado no fogo. Eu lembro que eu praticamente nasci num lar evangélico. Era o ano de 1994. Eu sempre tive 2, 3 cargos na igreja, irmão. Sempre tive. No ano de 1994 eu comecei a fazer os meus próprios planos. Mas eu era uma pessoa igual às 5 loucas insensatas. Eu tinha uma lamparina de fé, de profissão de fé na minha mão. Eu tinha cargo na igreja. Os insensatos têm cargo na igreja, eles têm ministério.
eles têm posições, eles têm talentos. Isso é sério, gente. Eles têm habilidades, eles são chamados. E eu tinha vários cargos na igreja. 1994. Mas eu era uma pessoa que não gostava de me aprofundar na palavra. Eu tinha a minha lamparina acesa só para a hora que eu ia cantar. Eu era uma pessoa que não me aprofundava numa vida verdadeira, genuína, perseverante de oração. Mas eu pegava no microfone e cantava, inclusive esse hino Vendaval que eu regravei. E toda a igreja se alegrava. E eu me confiava nisso. E eu comecei a fazer os meus próprios planos. Eu estou falando isso porque o Senhor mandou falar. E tem gente que precisa ouvir isso aqui esta noite. E como eu tinha habilidades, eu regia grupo, eu era professor, isso é muito sério, professora da escola dominical, do departamento infantil. Eu fui vice-coordenadora da escola dominical do departamento infantil. Era uma igreja pequena, lá em Belém do Pará. Então eu tinha vários cargos, mas eu comecei a fazer os meus próprios planos. Eu pensei assim comigo, este ano que vem, eu vou entregar os meus cargos. Olha o crente insensato. E vou trabalhar. Porque eu não vejo nenhuma das promessas de Deus se cumprir na minha vida. E eu chamei o pastor dirigente na época e ele veio alegre falar comigo porque tinha mais cargos para mim naquele ano. E eu chamei ele e disse assim: eu estou entregando todos os meus cargos. Ele ficou parado, me olhando, em choque. Ele disse: mas irmã Márcia, eu tinha outros cargos, porque a igreja precisa. Eu disse: eu não quero nenhum mais. Eu inclusive estou entregando os meus cargos, porque eu vou trabalhar, eu vou estudar, eu não tenho mais tempo, não vou ter mais tempo. A partir dali o inimigo começou a apagar a minha lamparina. E um dia eu ia passando na Praça da República, 10 horas da manhã, tinha um moço entregando literatura, nunca ouvi, passando bem longe, que eu comecei a fugir de crente. E ele: ei, moça, vem aqui. Eu vi que ele estava entregando literatura e fui lá. Ele olhou bem no meu rosto e disse assim: o Senhor me manda te dizer que a tua lâmpada ainda está acesa. Mas vigia. Nunca me viu, não me conhecia, mas o Senhor me conhecia. O Senhor me via, assim como Ele está vendo pessoas aqui esta noite e está falando com crentes Eu entreguei os meus cargos a si mesmo e foi duro para mim. Fiquei oprimida, depressiva. Voltei aos pés do Senhor em 1998, cheia de marcas, cheia de feridas, cheia de trauma. Mas o Senhor me limpou, o Senhor me libertou, o Senhor quebrou as cadeias espirituais, o Senhor renovou as suas promessas na minha vida. E eu comecei a buscar azeite, a buscar azeite, a buscar azeite, e enchi a minha lâmpada. E hoje eu estou aqui para te dizer: vigia, porque a tua lamparina ainda está acesa, mas você precisa buscar mais, você
comigo, a lâmpada da diligência na obra do reino de Deus. Aliás, a certeza do retorno de Cristo deve nos incentivar a ser mais diligente na obra de Deus. Não faça como eu fiz, entregando todos os seus cargos. Quando Jesus voltar, irmão, Ele não quer encontrar crentes ociosos. Nós passamos um período muito difícil de pandemia. E hoje, eu estou falando, é verdade ou não? Há muitos crentes que desanimaram do seu chamado, do seu ministério, de fazer a obra de Deus, e as suas lâmpadas estão quase se apagando. Mas esta noite, Deus te trouxe aqui para te renovar, para te revestir uma vez mais e para dizer: recebe aí que o chamado de Deus na tua vida ainda está de pé. Capítulo 24, verso 46 diz assim: bem-aventurado aquele servo que seu Senhor, quando vier, o encontrar fazendo assim. Assim como? Trabalhando, sendo diligente na obra de Deus. Bate no ombro da tua irmã linda aí do teu lado e diga assim: não desista. O Senhor te capacitou. Dê o braço à sua líder e diga: eu estou contigo, minha líder. Vamos continuar perseverando, fazendo a obra de Deus. Tem um hino da harpa cristã que diz: há trabalho pronto para ti, cristão. Diga para sua irmã: tem trabalho para você. Ah, mas Jesus está à porta. Mas e daí? Quando Ele vier, Ele vai encontrar uma igreja em plena atividade. Aleluia! Você crê nisso? Levante a mão. Vai trabalhando, vai fazendo, vai cantando, vai regendo, vai liderando, vai orando, vai visitando, vai evangelizando. Jesus está às portas. Nós estamos vivendo a meia-noite, os últimos momentos da igreja na terra. Mas quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo uma tipologia linda do arrebatamento da igreja. Gênesis 24, preste atenção nisso. Eliezer é um tipo do Espírito Santo. Segue para a terra da parentela de Abraão, seu senhor, o tipo de Deus, para buscar uma noiva, Rebeca, o tipo da igreja, para o noivo Isaac, o tipo de Jesus Cristo. E quando ele chega junto à fonte, lá vem Rebeca, que é tipo da igreja, é tipo do crente que está aqui, sendo diligente na obra de Deus. E ela vem com um cântaro no ombro. Cântaro fala de responsabilidade. Rebeca ia todos os dias junto à fonte buscar água. E o texto é lindo que diz que Eliezer, deixa eu te falar, crente, o Espírito Santo de Deus está só observando você. Não faz planos que não sejam planos segundo o coração de Deus. Eu vou fazer isso. Quem falou? Deus tem coisas para te dar aqui na terra ainda, antes da sua vinda, na sua obra, na sua seara. Levante a sua mão assim, recebe. Você vai, você vem, às vezes você chora, você geme, e o Espírito Santo de Deus está te olhando. Você vem com seu cântaro, desce a fonte e Ele está te observando. Rebeca estava todos os dias ali. Agora imagina se ela naquele dia pensa o seguinte: hoje eu não vou à fonte. Estou com meus ombros calejados. Todo dia a mesma coisa. Nada muda.
Carlos, eu já estou cansada. Todo dia as mesmas pessoas. Deus está falando com alguém. Aleluia. Já virou uma rotina. Quem sabe não tinha alguma jovem lá que olhava assim meio torto. Aquela uma lá me olha meio torto. Eu estou cansada disso. Hoje eu não vou. Hoje eu estou com a minha cabeça pesada. Irmão, fazer a obra de Deus, esperar o rei, esperar o noivo, com diligência na obra, vai pedir de você renúncia. E não é fácil. Você sabe por que muita gente tem desistido? Por causa do sofrimento. Não te ilude com esse evangelho aí da prosperidade, esse evangelho que tudo vai bem, que tudo dá certo. Não te ilude com isso. Fazer a obra de Deus é sofrer. Não tem um hino que diz: ainda que para te seguir, Jesus, eu tenho que chorar. Aí a gente canta lindo, mas na hora do aperto quer desistir. Levante a sua mão e repita mais uma vez isso comigo. A lâmpada que eu não posso deixar se apagar. A lâmpada que eu não posso deixar se apagar. É a lâmpada da diligência. É a lâmpada da diligência. Na obra do reino de Deus. Aleluia. Agora imagina se Rebeca desiste. Se Rebeca não vai naquele dia. Se Rebeca está lá se entregando à depressão, se entregando à tristeza. Ela não tinha encontrado Eliezer. Eliezer não tinha enxergado Rebeca. Mas quando ele olhou para ela, lá vem aquela jovem, como ela era linda, diz o texto. Aos olhos do Senhor, você é belo, você é bonito, você é bela, você é linda. Aleluia. E Eliezer olhou para aquela mulher. E o texto resumidamente diz que ele a levou e ela casou-se com Isaac, com uma tipologia do arrebatamento da igreja. Quando Elias estava para ser levado ao céu, ele estava em pleno desenvolvimento do seu ministério aqui na terra. E ele estava com o seu servo. E os profetas disseram para ele assim: olha, você sabe que o seu servo será tomado de ti. E ele disse: calai-vos, eu sei. E ele estava em pleno exercício, quando de repente Elias foi tomado e levado ao céu como uma tipologia do arrebatamento da igreja. Ai, não, mas é tão difícil fazer a obra de Deus. É tão difícil manter essa lâmpada acesa. Mas esta noite está descendo o azeite do Espírito Santo de Deus para te encher aqui. Irmão, mas eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo, eu faço mal. Irmão, todos nós temos algo que Deus nos entregou. Todos nós temos uma responsabilidade que precisamos fazer. Deus entregou algo na tua mão. Eu não sei se é evangelizar, não sei cantar a hora por alguém. Durante a pandemia eu fiquei fiquei um ano sem pegar no microfone. E como tudo fechou, eu fui para Belém do Pará e passei 9 meses ali. E eu às vezes achava que eu não sabia mais cantar. Mas às vezes eu chegava na rua, olhava alguém e o Espírito Santo de Deus me apontava alguém na rua, na sarjeta, mendigando, sujo. E muitas vezes o Senhor disse: vai lá e ora por ele, ora por ela. E pela graça do Senhor, muitas vezes eu estendi a mão, orei por mendigos. E eu fiquei surpresa de saber que Deus ainda tinha mais isso comigo. Aleluia! Eu disse: Senhor, se eu tivesse em algum dentro de carro, viajando, dentro de hotel, eu não estava orando por esta pessoa aqui. Ninguém viu, mas o Senhor viu. Aleluia! Aleluia! Portanto, quando o
dos judeus. Irmão, olha para sua irmã e diz: é no meio das ciladas, é no meio das lágrimas que você precisa manter a lâmpada do teu chamado acesa. Aleluia! Fica de pé em nome de Jesus. Fica de pé. Aleluia. Aleluia. Quantos ouviram a voz do Senhor? Alguém aqui que está pensando em desistir e diz: Senhor, eu não quero, mas você sabe que Deus tem um chamado para você, mas que está pensando em desistir, vem aqui à frente em nome de Jesus. Alguém que está fraquejando, vem aqui à frente em nome de Jesus, porque esta noite está sendo derramado um azeite do Espírito Santo aqui. Há lamparinas cheias, mas há lamparinas quase se apagando. Aleluia, Senhor. Um outro empecilho para que a lâmpada da diligência na obra de Deus se apague chama-se prioridades erradas. Quanta gente priorizando outras coisas. Aleluia. Se há alguém aqui, vem aqui à frente em nome de Jesus. Nós queremos orar por você. Alguém aqui que fraquejou, se afastou, em nome de Jesus, vem aqui, nós vamos orar. Eu não vou perguntar como está a tua vida, Deus sabe. Alguém aqui que precisa de renovação das suas forças espirituais. Esta mensagem aqui é para crente. Vem aqui à frente em nome de Jesus, nós queremos orar. Aleluia. Quantos que precisam encher mais a sua lamparina e a sua vasilha de reserva? Vem aqui à frente em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós queremos orar. Aleluia. Aqueles que não se conformam só com o azeite do Espírito, as experiências profundas, uma experiência de profundidade na vida espiritual, rasa, mas querem mais profundidade. Nós estamos vivendo a última hora. Não há mais tempo. Irmã, mas eu ouço isso há muitos anos. Mas todos os sinais apontam para o retorno do Rei. E o Senhor chama você à responsabilidade hoje para uma vida mais profunda. Quem está aqui à frente não está fraco, está em pecado, não. É porque deseja uma vida de mais profundidade, de mais unção, de mais diligência. As 10 dormiram. Há momento que o sono nos toma, o cansaço, o esgotamento, porque estar na obra de Deus não é fácil. Aleluia. Aleluia. A igreja tem sido atacada, a verdade do Evangelho tem sido atacada, e Deus quer levantar pessoas aqui, daqui, cheios do Espírito, transbordando. Aleluia. Mas alguém venha ser renovado, venha ser cheio do Espírito. Alguém aqui que precisa renovar sua aliança com Deus. Eu vou fazer o que eu quero, fazer isso. O Senhor te chama aqui esta noite.
para colocar a tua vida na dependência e na direção dele. Vem aqui em nome de Jesus. Em nome de Jesus, venha, 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 venha. Aleluia. Espírito de Deus, fecha os teus olhos, igreja, clama. Levanta a sua voz em oração. É momento de glorificar. Abre a sua boca, você que quer ser renovado. Haverá um grande encontro. A porta ainda está aberta. Há crentes aqui cheios do Espírito de Deus, mas se você brincar muito, chegará o dia que você não vai mais enxergar ele e ela, porque o Senhor vem buscar a sua noiva. O Senhor vem buscar a sua noiva, mas só vai subir aqueles crentes cheios do Espírito. Abra sua boca, glorifica, exalta. Deixa Deus te encher aqui esta noite. Deixa Deus mover você, deixa. Eu sei que muita gente, final de festa, a gente fica cansado, esgotado. Mas a alegria do Espírito Santo aqui esta noite é a tua força. Irá findar. Louva ao Senhor. Um dia Jesus, Ele voltará. Um dia sim, e bastará. A igreja crê. Um dia